Graças a Deus por tudo. Neste momento nós iremos meditar um pouco na mensagem de Deus. E você que está aí a nos escutar neste momento, fique ligadinho, se conecte através da fé com esta palavra que vai te abençoar. Neste momento nós iremos meditar em um texto bem conhecido. Um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, onde podemos encontrar aqui uma experiência, experiência muito profunda, onde o profeta Isaías, ele foi agraciado por Deus através desta experiência, Então diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor haviam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha só que mensagem poderosa, que mensagem graciosa da parte de Deus, onde podemos verdadeiramente ver a experiência de um homem quando ele está na presença de Deus. O profeta Isaías, ele, quando estava naquele momento tendo aquela visão, ele pôde enxergar o seu próprio erro, seu próprio pecado, O que é interessante e o que eu quero transmitir para todos que me escutam agora é que quando nós olhamos muito para as limitações humanas, quando nós olhamos muito para o homem em si, nós sempre enxergamos corrupção, erros, falhas, pecados, Nós sempre vemos as pessoas em um ângulo muito negativo. Porém, quando nós olhamos para Deus, nós não enxergamos agora mais o erro do outro, e sim o nosso próprio erro. E aí foi o que aconteceu com Isaías. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos a intervenção de Deus, usando pessoas para que a glória dele se manifestasse na terra.
Em todos os tempos e eras, Deus sempre trabalhou desta forma. Deus sempre trabalhou assim, escolhendo pessoas, usando pessoas. Por mais que as pessoas elas não fossem as mais perfeitas, mas Deus sempre escolheu pessoas. Olha só, quando Isaías teve a visão, ele viu o seu erro e ele gritou: ai de mim que vou perecendo, ai de mim, estou perdido, eu sou um homem de impuros lábios. A Bíblia diz que Deus não faz nada na terra sem que antes Ele comunique, sem que antes Ele revele aos seus servos, os profetas. Está escrito em Amós, capítulo 3, verso 7. Então, para que as coisas aconteçam, vão acontecer através das nossas vidas. É Deus que Ele quer, Ele deseja se relacionar com o homem. Ele deseja falar ao homem as coisas. O que é interessante é que muitas vezes as pessoas, os indivíduos, eles não estão atentos, eles não querem ouvir esta voz, eles estão muito sensíveis a esta voz. Quando se vai falar ou se vai mencionar sobre a palavra de Deus, muitas vezes as pessoas rejeitam. As pessoas gostam muitas vezes de ouvir sobre fofoca, né? Veja qual é a audiência que tem um programa de fofoca. As pessoas gostam de ouvir sobre a vida alheia, né? Mas isso não muda a vida de ninguém. Pelo contrário, as pessoas elas são prejudicadas muitas vezes, porque muitas vezes nem tudo aquilo que até é falado ali é verdade, né? Mas o que acontece é que quando nós ouvimos sobre a palavra de Deus, esta palavra de Deus ela vem confrontando a nossa vida. Esta palavra de Deus ela vem de encontro às nossas necessidades. E a palavra de Deus ela vem esmiuçando e combatendo tudo aquilo de ruim que existe em nós. E acabamos olhando por um espelho e vendo de fato quem somos. Vendo de fato o que precisamos melhorar, não é verdade? Nós fomos chamados para sermos agentes da manifestação da glória de Deus na terra, conforme nossa declaração, nossa pregação, conforme tudo aquilo que nós falamos, conforme tudo aquilo que nós pregamos. Nós fomos chamados para falar, para profetizar as nações, e tudo aquilo que nós dissermos será realmente feito segundo a vontade de Deus. Em Hebreus capítulo 11, verso 3 diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o invisível ou o visível não foi feito do que se vê, mas vejamos que somente pela fé nós entendemos o processo criativo da palavra profética. É pela fé. Eu quero incentivar você a dizer palavras diferentes. É o que eu estou aqui neste momento pregando para você. Que você que está me ouvindo aí agora, venha pronunciar a palavra de Deus. Que você venha abençoar a sua vida a partir de agora. Que você venha abençoar outras vidas com esta palavra a partir de agora. No texto que nós lemos aqui sobre Isaías capítulo 6, nós vemos que o Senhor veio até ele para fazer um chamado. E, a princípio, o profeta Isaías não se sentiu em condições de atender ao chamado do Senhor, porque a visão que ele tinha de si mesmo e do povo no meio do qual ele habitava não era a visão que Deus tinha deles. Olha só, quando ele viu a visão de Deus, ele viu quem realmente ele era. Quando ele teve a visão de Deus, ele viu a visão das pessoas, ele viu que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Quando ele teve essa visão, mas Deus enxergou nele alguém que, a partir do momento que fosse purificado, fosse restaurado, que fosse reconciliado, que fosse agora naquele momento, os lábios dele foi queimado,
Os lábios do profeta Isaías foi tocado por uma brasa viva que foi tirada do altar. E naquele momento, ele recebeu o chamado de Deus. Hoje, isso acontece também conosco, quando apenas nos deixamos levar pelos nossos olhos naturais. Nós olhamos para nós e não vemos condição alguma de fazermos nada para Deus. Mas o Senhor quer transformar isto e nos levar a nós vermos como Deus vê. E o que é que Deus vê? O que é que Deus enxerga? A partir do momento em que nós somos justificados, regenerados, santificados por Deus. Isso tudo naquele momento um serafim que estava cantando, ali na visão de Isaías, ele trouxe uma brasa viva tirada do altar e queimou os lábios de Isaías. Agora, neste momento em que você me ouve, existe uma mensagem de Deus que pode justificar você, que pode restaurar, que pode regenerar você. Existe uma mensagem de Deus que pode santificar a sua vida. E esta mensagem é a mensagem do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele viveu. Jesus, ele nasceu. Jesus, ele viveu. Jesus, ele ensinou. Jesus, ele morreu. E Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia com um objetivo. Qual foi esse objetivo? Restaurar o homem novamente na presença do Pai. Reconciliar o homem novamente na presença do Pai. Você que está me ouvindo aí agora, da mesma forma que Isaías foi tocado nos seus lábios para purificação, para que um chamado de Deus viesse surgir novamente. Da mesma forma, você também aí está sendo tocado por esta palavra, está sendo tocado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, o poder do sangue dele é maior do que o pecado do homem. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é maior do que qualquer roubo, do que qualquer assassinato, do que qualquer prostituição, do que qualquer idolatria, do que qualquer blasfêmia. O sacrifício do sangue de Jesus é maior do que qualquer coisa. E é isso que eu quero pregar para você que me escuta agora. O que Deus pede de nós hoje é somente a disposição para nós cumprirmos o seu plano, o seu desígnio profético na terra. Assim como Isaías, quando teve a visão, ele viu o seu próprio pecado. Você também, amigo ouvinte, necessita ter uma visão de Deus. Não uma visão apenas de você mesmo, porque você é limitado. Não apenas a visão da sociedade, porque é injusta. Não apenas de um grupo seleto de pessoas que muitas vezes até fala, até prega, até discursa, mas há muita hipocrisia muitas vezes. Não, você precisa ter a visão de Deus. E Deus se manifestou ao homem por meio do Verbo vivo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, o Verbo vivo chamado Jesus Cristo. Você precisa ter essa visão dele. Você precisa ter a visão de Deus. Deus se manifestou na terra por meio de Cristo. Deus se manifestou na terra na pessoa humana de Jesus. Você precisa ter a visão dele para cumprir o objetivo, para cumprir o teu chamado na terra. Você não está aqui na terra só para viver uma vida de sofrimento. Você não está aqui na terra para viver nesta vida de oscilação, sobe e desce, um dia feliz, um dia triste. Você não
estar aqui na terra. Você não nasceu para viver só isso que você está vivendo. Existe mais de Deus, existe mais. E é isso que eu quero pregar para você. A partir do momento que você conhecer sobre Jesus, ele vai revelar a você o seu plano. E dentro do seu plano, você vai cumprir todo o desígnio e o objetivo dele. Apenas precisamos fazer como Isaías. Isaías teve a visão de Deus. Deus fez uma pergunta a ele depois de o purificar os seus lábios impuros, a sua vida impura. E Deus perguntou: a quem enviarei? Quem há de por nós? Naquela hora, Isaías disse: eis-me aqui. Precisamos ter disposição para sermos transformados por esta palavra. Precisamos ter disposição para sermos anunciadores de boas novas, pregadores do Evangelho. Deus quer transformar a sua vida. Disposição para sermos transformados pela palavra. Isaías capítulo 6, verso 3 diz: e clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A proclamação dos serafins era: toda a terra está cheia da glória de Deus. E essa deve ser a nossa proclamação, deve ser a nossa pregação na nossa casa. A minha casa está cheia da glória de Deus. Você pode declarar? Em vez de você declarar que a sua casa é um inferno, em vez de você declarar que a sua vida não presta, você não vai mudar nada dizendo isso, chamando coisas ruins para a sua vida. Diga assim: a minha casa está cheia da glória de Deus. Isso vai mudar. A minha mente vai mudar. A minha história vai mudar. Assim também deve ser a nossa família, está cheia, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Ela está cheia da glória de Deus, do favor de Deus, da graça de Deus. Por mais que as coisas pareçam não estarem ajustadas, mas você deve pregar. A disposição para que sejamos transformados vai nos levar a nós andarmos não por vista, mas por fé. Vai nos levar a entendermos e andarmos por fé. Assim mesmo, que os nossos olhos naturais estejam vendo diferente das coisas que nós estamos pregando, mas a palavra de Deus, ela transforma. Haja luz, haja luminar maior, haja luminar menor, haja terra, haja céu. Deus, quando falava, as coisas aconteciam. Deus, quando declarava, as coisas aconteciam. Eu e você, nós também temos esse poder na nossa boca, nos nossos lábios. Vamos declarar a palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Portanto, a nossa vida, nossa casa, nossa cidade, nosso estado, nossa nação, elas estão cheias da presença, da glória de Deus. Agora é necessário estarmos dispostos, estarmos sensíveis para sentir esta presença. Estamos sendo despertados para fazermos proclamações, pregações. Proclamaremos coisas boas a respeito das pessoas, a respeito de nós mesmos. Proclamaremos para a nossa cidade, para a nossa nação, o transbordar pela paz, a alegria, pelo poder, pelo amor. A perspectiva de Isaías era diferente da perspectiva dos serafins. Ele via a si mesmo como um homem de lábios impuros, e também o povo no meio do qual ele habitava. Ele via da mesma forma que qualquer homem vê. Mas quando os lábios dele foram tocados pela brasa viva do altar, os olhos espirituais de Isaías foram abertos e ele começou a ver como os serafins viam. Ele viu a glória, ele viu o poder, ele viu a unção, e a partir daquele momento ele também se dispôs a fazer esta obra, a encher aquele lugar. Nós precisamos também ser tocados por Deus. Nós precisamos ser tocados por Deus.
à disposição para sermos anunciadores de boas novas. Isaías capítulo 6, verso 8 diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim, Senhor. Tu, anunciador de boas novas de Sião, sobe a um monte alto, tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém, levanta tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: eis que está o vosso Deus. Eis aí está o vosso Deus. Isaías 40, verso 9. Nós fomos chamados para compartilhar boas novas, e o Evangelho é uma boa nova. O Evangelho é a boa nova do reino de Deus. Como filhos de Deus, nós somos chamados para levantar uma voz de clamor e a dizer a todos: Deus é vivo, Deus é poderoso e Deus é grande. E neste momento, você venha se tornar disponível para ser um anunciador de boas novas. O anunciador de boas novas, ele fica atento para impedir que saiam de sua boca palavras contrárias à Escritura. Que você venha declarar somente aquilo que Deus está fazendo e que irá fazer sobre as vidas, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.